E aí, eu sou o Saor Lucena, instrutor do software bíblico Logos, e eu quero mostrar aqui para você que gosta de fazer marcações na sua Bíblia e em seus livros, as opções de marcação que você já tem por padrão do Logos, mas também como você pode criar os seus próprios estilos para fazer a marcação do jeito que você mais gosta. E para fazer isso é muito simples. Vamos olhar aqui a tela do Logos e vamos abrir aqui a nossa Bíblia para fazer essa demonstração, mas lembrando que isso aqui vai funcionar com qualquer livro que você abrir no Logos. Vamos lá. Quando a gente seleciona um texto, seja uma palavra, um versículo inteiro ou apenas parte dele, nós já vemos logo de início essa caixinha aqui, que vai mostrar pra gente algumas opções de marcação. As opções que estão aparecendo aí para você talvez sejam diferentes, na verdade provavelmente sejam diferentes das que você está vendo aqui. Quais são essas marcações? Como a gente define quais delas aparecem aqui? Essas são as marcações mais recentes que foram usadas. Então, se você faz uso das suas marcações preferidas e elas foram as últimas que você usou, elas também vão aparecer aqui para você. Agora, se eu quiser fazer uma marcação então com uma dessas, basta selecionar. Eu posso pegar, por exemplo, essa daqui, selecionar e pronto, o texto já está marcado. Se eu quiser desmarcar, eu posso selecionar novamente e clicar aqui em remover destaque, ou também posso selecionar, fazer uma marcação aqui, vamos selecionar uma outra e clicando novamente nessa marcação, espera aí que eu cliquei aqui no botão de Factbook, eu vou até desativar, mas é interessante você sempre saber, né, que são essas tags de Factbook, vamos desativá-las por enquanto. Mas quando a gente seleciona aqui, e a gente tem a opção de editar notas, então eu posso acessar aqui essa nota e eu posso escrever nela, adicionar um símbolo para ficar no início dela, ou também eu posso excluir essa nota. Beleza, são caminhos que a gente pode fazer. Mas, e se a marcação que está aparecendo aqui, as opções que estão aparecendo aqui, não forem nenhuma das que você quer usar? Você pode clicar aqui no botão de destaque para abrir a ferramenta destaque e ela vai abrir aqui ao lado para você. Aqui você já tem algumas marcações que vêm por padrão no seu Logos. Temos aqui as opções de cores sólidas, e aí são essas as opções que você vai visualizar. Temos marcadores de ênfase, então aqui algumas opções que o Logos já coloca também por padrão para a gente. Canetas marca-texto, e aqui algumas opções interessantes. E temos também aqui o indutivo/preceito, que faz parte de um método de estudo bíblico que usa esses tipos de marcações. Por exemplo, você quer marcar um tema, expiação. Essa passagem, essa palavra, esse versículo tem a ver com expiação, você marca. E aqui temos várias outras opções que vêm desse método. Ok, mas vamos dizer que você não queira usar nenhuma dessas marcações. Você queira criar as suas próprias. Porque usar essas aqui é bem simples. Selecionei o texto, agora escolhi qual eu quero usar. Vamos dizer que seja esse amarelo brilhante. Posso selecionar e já está marcado. Também, como eu falei, para selecionar e apagar é simples. Agora, e se eu quiser criar a minha? Você vai fazer o seguinte, vamos fechar aqui todos esses, minimizar, apenas para facilitar a visualização. Mas está vendo aqui o botão Nova Paleta? É aqui que você vai clicar. Clicando aqui em Nova Paleta, você vai dar um nome a um conjunto de marcações que você vai criar. Então vamos colocar aqui o nome Marcações de Exemplo. Ok. Então a gente vai marcar aqui e já está criada a paleta. Isso aqui, indutivo preceito, é uma paleta, tem várias opções de marcação. Aqui, canetas, marca-texto, uma paleta e tem várias. É como se fossem estojos com diferentes lápis, diferentes cores para você usar. Mas tendo criado aqui a minha paleta, eu posso criar agora os estilos de marcação que eu quero. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui nessa setinha e clicar aqui em adicionar novo estilo. Pronto, agora eu vou começar a criar o meu estilo. Primeira coisa, eu posso colocar um título para ele. Vamos dizer aqui que seja destaque. Ok. Ele já vai até mudar aqui o texto que vai aparecer para mim. Tá vendo? Agora está aparecendo destaque, foi o título que eu dei. E eu vou poder começar a configurar esse estilo. Aqui eu já tenho opções, por exemplo, de quais fontes eu quero usar. Então vamos variar aqui. Pegar uma fonte aqui, ok, vai ser essa. Vamos pegar agora o tamanho, a gente pode mudar o tamanho da letra. Então vamos pegar, por exemplo, que vai ser maior, vai ser 180% do tamanho. A gente pode colocar se é negrito, se é itálico, se é caixa alta tudo, ou
caixa alta aqui é só a primeira, é caixa alta todas as letras, mas a primeira ela fica ainda mais destacada, né? Temos também como escolher outras opções, e a gente pode expandir aqui essa barrinha, esse espaço da ferramenta destaque, arrastando aqui para o lado para ver todas elas. Então eu tenho como colocar aqui para o texto ficar destacado lá em cima ou destacado aqui embaixo, e também tudo isso a gente pode ir ajustando do nosso jeito. Ok, aqui eu tenho opções da cor da letra, então vamos dizer que eu quero essa cor aqui sendo vermelho, e agora eu ainda tenho outras opções, várias outras opções. Eu posso escolher agora quais os detalhes que eu quero para o fundo dessa marcação. Então, sem cor nenhuma no fundo, posso deixar assim. Cor sólida, posso selecionar aqui. E a diferença entre cor sólida e destacador natural, olha assim, a cor sólida ela é quadradona, é um retângulo na verdade, né? Mas o destacador natural, ele tenta dar aquela ideia mais de algo que foi feito com lápis, então tem curvas desse jeito. Aí você escolhe. E você tem como escolher qual é a cor que você vai trazer para isso, por exemplo. A gente não está tentando fazer aqui algo bonito, tá, gente? É apenas para mostrar para vocês como é que dá para fazer. Então vamos selecionar essa daqui. Efeitos do texto. Então aqui eu tenho como colocar se eu quero que ele tenha brilho, qual é a cor desse brilho, ou se é contorno, ou se é sombra, o que é que eu prefiro. Vamos deixar aqui sombra. Bordas e linhas. Vou minimizar esses outros aqui para facilitar a nossa visualização. Aqui a gente tem como colocar linhas ao redor do nosso destaque. Então vamos dizer aqui, para facilitar essa visualização, antes eu vou desativar aqui as opções de fundo, tá? Vou deixar sem nenhuma só para você ver mais fácil. Mas dá para somar as coisas, não é um problema. Você tem como dizer aqui, se você quer, por exemplo, que embaixo do texto tenha um tracinho. A gente tem como mudar a espessura desse tracinho. Só para vocês visualizarem, eu vou colocar uma mais grossa. Eu tenho como dizer se eu quero algo sólido, tracejado, tá vendo? Ó? Se eu quero uma coluna, ou dupla, ou tripla. Eu tenho como dizer também qual é a cor que eu quero para essa marcação. Então vamos colocar aqui vermelho também. E eu tenho como dizer onde é que ela vai aparecer. Por exemplo, aqui ó, eu tenho como colocar margem esquerda, ou margem direita, ou aqui um traço no meio do texto mesmo. Deixa eu desativar aqui esse para a gente visualizar mais fácil. Então, ó, um traçado no meio do texto ou embaixo. Eu tenho como mudar e deixar exatamente do jeito que eu quero. Deixa eu colocar aqui o sólido, vamos colocar aqui algo mais factível de a gente criar, né? Vamos colocar aqui preto e vamos colocar assim, ó, para ter um tracinho embaixo, sublinhado. Ok. A gente também tem como colocar imagens. Então aqui você pode clicar e selecionar alguma dessas imagens aqui que já tem por padrão, certo? Você tem algumas opções aqui. E você também tem como dizer onde elas vão aparecer. Então, por exemplo, vamos selecionar essa daqui que é de uma setinha. E vamos dizer que a gente quer que ela apareça antes. E se for no final, por exemplo. Ou depois. Eu tenho como definir isso. Tenho como definir também se é acima, se é embaixo, subscrito. Tenho como definir. Aqui eu tenho como escolher a cor que eu quero para ela. Eu tenho como também falar do tamanho. Então tudo isso pode ser definido. E se eu quiser eu posso excluir aqui e tirar essa imagem. Também tenho como inserir o texto. Isso aqui é algo que eu gosto de fazer nas minhas marcações. Eu vou criar agora aqui com vocês um estilo de marcação que eu gosto. Por quê? Eu gosto aqui da letra normal mesmo, então vamos pegar aqui padrão, vou deixar 100% e vou deixar a letra preta. Vou tirar aqui o negrito, vou tirar aqui o sublinhado. Aqui em efeitos do texto eu vou tirar esses efeitos, eu não gosto deles. E aqui eu vou tirar também esse sublinhado. Ok. Agora aqui, ó, vamos para a inserção. Eu gosto de colocar na borda, em fundo, eu gosto de colocar aqui destacador natural, amarelo, por exemplo. Ok. E eu tenho como colocar esses símbolos antes. Então o que é que eu gosto de colocar, por exemplo, antes do texto? Gosto de colocar esse símbolo aqui e colocá-lo também no final, após o texto. Porque aí, quando eu faço uma marcação, fica mais fácil de ver onde ela começa e onde ela termina. Eu posso inclusive adicionar uma cápsula a esses textos que eu estou colocando, que não precisariam ser só um símbolo, tá? Poderia escrever todo um texto aqui que ele apareceria também, tá vendo?
Então, você quer dar uma legenda para esse tipo de marcação, do tipo, isso aqui é algo para reflexão ou algum fato importante. Enfim, você pode escolher. Você tem como colocar essas cápsulas aqui para ajudar na visualização e você pode definir a cor dessas cápsulas também, que tipo de cor você quer. Mas eu não gosto delas, eu prefiro assim. Então você tem todas essas opções para criar a sua marcação. Ok, agora eu vou clicar aqui em salvar. E agora se eu fizer uma marcação e escolher aqui, fez aqui o amarelo sublinhado aqui, que é parecido com esse marcador, cadê ele aqui? Com canetas marca-texto amarelo, mas ele tem essas bordinhas aqui, esses símbolos no início e no final, que me ajudam a saber quando uma marcação terminou e quando outra começa, né? Então imagina que tivesse aqui mais uma marcação, vou selecionar e, olha só, me ajuda a saber que essa aqui está começando aqui. E o que é legal é aquilo que eu falei, agora que eu seleciono, como ela foi a última que eu usei, se eu passar o mouse, tá aqui me mostrando qual é a paleta, que é marcações de exemplo, e qual é a opção do destaque em si, que é a que a gente nomeou de destaque. Eu posso selecionar ou eu posso pegar outras aqui. As que vão aparecer são as que foram as últimas usadas, tá vendo? Além disso, você tem como criar várias então para sua paleta. Você só não pode modificar uma paleta existente, porque aí é um padrão, depois você não consegue restaurar. Mas vamos dizer que você gostou bastante das canetas marca-texto, um exemplo. E você quer só adicionar alguns símbolos no início, no final, ou fazer algumas pequenas alterações. Você não tem como editar essas daqui, você tem como editar essas marcações que você criou. Se eu vier aqui na setinha, eu tenho como escolher aqui editar, tá vendo? Mas o que é que você pode fazer? Você pode vir aqui na canetas marca-texto ou numa dessas que são padrão, clicar nela e clicar em duplicar. Agora você tem uma outra instância dessa mesma aqui, você pode renomear, pode colocar algum nome que fique mais prático para você, colocar assim, pessoal, ok? E agora a gente tem como fazer modificações, então vamos dizer que o azul eu queira fazer uma modificação de inserir antes dele aqueles símbolos lá que eu falei que eu acho legal para me ajudar a saber o que é que tem no início e no final. Pronto. Tenho como deixar aqui assim, e clico em salvar, já está aqui. O vermelho, por exemplo, eu gosto de fazer essa marcação também. Clico em editar e aí eu vou usar o vermelho para dúvidas. E aí eu vou colocar ao fim do texto uma interrogação. E vou colocar a interrogação numa cápsula vermelhinha aqui, E assim, quando eu fizer uma marcação e clicar nela, olha só como vai ficar. Fica bem legal para visualizar, por exemplo, dúvidas ou coisas que nós temos. Além disso, quando a gente faz uma paleta, mesmo duplicando ou criando do zero, tanto faz, a gente tem como clicar aqui e fazer algumas configurações. Por exemplo, quando você seleciona uma paleta, seja uma existente ou uma sua, você tem como determinar se ela vai ter algum caderno específico. Aqui você precisa entender a ferramenta Notas para saber um pouco mais do que a gente está falando, então deixa eu me mostrar rapidamente. Na ferramenta Notas, nós temos aqui as notas em si, que são como se fossem os arquivos simples, vamos trazer para uma linguagem bem comum de todo mundo, o Word, né? Um texto do Word. E os cadernos servem como se fossem as pastas onde eles vão entrar. Então eu tenho como criar aqui cadernos, e vou criar aqui um, por exemplo. Vou até colocar o nome, exemplo, ok. E quando eu faço uma marcação aqui, eu tenho como definir se ela vai para um caderno específico, por exemplo, todas as marcações que eu fizer através dessa paleta, eu quero que vão para o caderno exemplo. Ou eu posso escolher para não irem para nenhum caderno ou para o caderno ativo, que vai ser aquele último caderno que foi usado. Então eu tenho como definir isso. Além disso, nas marcações em específico, eu posso clicar aqui nelas e posso duplicar para fazer pequenas modificações, posso renomear, posso editar, posso mover de uma paleta para outra, né? Posso excluir, posso mover as anotações dela. Então imagina que eu tivesse feito aqui, vamos dizer, fiz várias marcações desse amarelo aqui, né? Agora eu vou movê-las. Eu quero que todas essas marcações aqui, elas deixem de usar esse formato e usem, vamos dizer, esse. Pronto. Olha só, ele troca automaticamente. E além disso, eu tenho também como colocar teclas de atalho, que isso é bem útil. Então vamos dizer que eu queira toda vez que apertar o botão 1 no teclado, que eu faça essa marcação. Então eu vou colocar aqui, aperto 1 e olha, tá tudo marcado. E aqui um comandinho para vocês saberem que é legal, você pode marcar todo o texto aqui e você pode clicar no botão de remover destaque, ou você pode clicar, se for no Windows, por exemplo, Ctrl Shift K
e ele vai apagar todos esses destaques de uma vez só, ou Command Shift K se você estiver no Mac. Então com isso você entendeu como criar as suas paletas, e isso vai ser legal para que você personalize bem os seus estudos, as suas marcações. Se você tem algum código específico de cores ou de símbolos, você pode recriar tudo isso aqui no Logos e personalizar da melhor maneira possível, fazer as marcações. E não somente isso, porque quando a gente faz as marcações aqui, a gente tem como permanecer com elas, mas na hora que, por exemplo, tá mostrando isso na tela para alguém ou tá mostrando o estudo para alguém, a gente tem como minimizá-las momentaneamente e depois, quando a gente quer, basta vir aqui e ativar novamente. Então isso é bem legal, isso é bem útil e ajuda no nosso estudo. Se você gosta de fazer marcações, tenho certeza que esse vídeo foi útil para você, e se sim, deixa aí nos comentários, nos ajude compartilhando e deixa aí também seus interesses em outros tipos de vídeos para que a gente possa fazer aqui e ajudar você. É isso aí, até a próxima, valeu!